Juízes. Juízes, capítulo 2. E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim, e disse: Do Egito vos fiz subir, e vos trouxe a terra que a vossos pais tinha jurado, e disse: Nunca invalidarei a minha aliança convosco. E quanto a vós, não fareis acordo com os moradores desta terra, antes derrubareis os seus altares. Mas vós não obedecestes à minha voz. Por que fizestes isso? Assim também eu disse: Não os expulsarei de diante de vós. Antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor estas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso chamaram aquele lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciãos que ainda sobreviveram depois de Josué, e viram toda aquela grande obra do Senhor que fizera a Israel. Faleceu, porém, Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos, e sepultaram-no no termo da sua herança, em Timnat-Heres, no monte de Efraim, para o norte do monte de Gaás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais, e outra geração após ela se levantou, que não conhecia ao Senhor, nem tampouco a obra que ele fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins, e deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses dos povos que havia ao redor deles, e adoraram a eles, e provocaram o Senhor à ira, porquanto deixaram ao Senhor, e serviram a Baal e a Astarote. Por isso a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os entregou na mão dos espoliadores que os despojaram, e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor, e não puderam mais resistir diante dos seus inimigos, porque onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para mal, como o Senhor tinha falado e como o Senhor lhes tinha jurado, e estavam em grande aflição. E levantou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os despojaram. Porém, tampouco ouviram aos juízes, antes prostituíram-se após outros deuses e adoraram a eles. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, obedecendo os mandamentos do Senhor. Mas eles assim não fizeram. E quando o Senhor lhes levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles pelo seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os. Nada deixavam das suas obras, nem do seu obstinado caminho. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e disse: Porquanto este povo transgrediu a minha aliança que tinha ordenado a seus pais, e não deram ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu, para por elas provar a Israel se há de guardar ou não o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para nele andar. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações, e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Atos.
Capítulo 6. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamada dos libertinos, e dos sireneus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então subornaram uns homens para que dissessem: Ouvimos-lhe proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: Este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus Nazareno há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então todos os que estavam assentados no conselho, fixando os olhos nele, viram seu rosto como o rosto de um anjo. Jeremias. Capítulo 15. Disse-me, porém, o Senhor: Ainda que Moisés e Samuel se pusessem diante de mim, não estaria a minha alma com este povo. Lança-os de diante da minha face e saiam. E será que quando te disserem: Para onde iremos? Dir-lhes-ás: Assim diz o Senhor: Os que para a morte, e os que para a espada, e os que para a fome, e os que para o cativeiro, Porque visitá-los-ei com 4 gêneros de males, diz o Senhor, com espada para matar e com cães para os arrastarem, e com aves dos céus e com animais da terra para os devorarem e destruírem. Entregá-los-ei ao desterro em todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, e por tudo quanto fez em Jerusalém. Porque quem se compadeceria de ti, ó Jerusalém? Ou quem se entristeceria por ti? Ou quem se desviaria a perguntar pela tua paz? Tu me deixaste, diz o Senhor, e tornaste-te para trás. Por isso estenderei a minha mão contra ti e te destruirei. Já estou cansado de me arrepender. E padejá-los-ei com a pá nas portas da terra. Já desfilhei e destruí o meu povo. Não voltaram dos seus caminhos. As suas viúvas mais se multiplicaram do que a areia dos mares. Trouxe ao meio-dia um destruidor sobre a mãe dos jovens. Fiz que caísse de repente sobre ela e enchesse a cidade de terrores. A que dava à luz 7 se enfraqueceu, expirou a sua alma. Pôs-se-lhe o sol sendo ainda de dia, confundiu-se e envergonhou-se, e os que ficarem dela entregarei à espada diante dos seus inimigos, diz o Senhor. Ai de mim, minha mãe, porque me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra?
Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: de certo que o teu remanescente será para o bem. De certo, no tempo da calamidade e no tempo da angústia, farei que o inimigo te dirija súplicas. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o aço? As tuas riquezas e os teus tesouros entregarei sem preço ao saque, e isso por todos os teus pecados, mesmo em todos os teus limites. E te farei passar aos teus inimigos numa terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira, e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, e visita-me, e vinga-me dos meus perseguidores. Não me arrebates por tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afronta. Achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração. Porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembléia dos zombadores, nem me regozijei. Por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e já não admite cura. Serias tu para mim como coisa mentirosa, e como águas inconstantes? Portanto, assim diz o Senhor: se tu voltares, então te trarei, e estarás diante de mim. E se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca. Tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles. E eu te porei contra este povo como forte muro de bronze. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti. Porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor. E arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Marcos. Marcos capítulo 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Como está escrito nos profetas: Eis que eu envio o meu anjo ante a tua face, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, e todos eram batizados por ele no rio Jordão, confessando seus pecados. E João andava vestido de pelos de camelo e com um cinto de couro em redor de seus lombos, e comia gafanhotos e mel silvestre, e pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de, abaixando-me, desatar a correia das suas alparcas. Eu, em verdade, tenho-vos batizado com água. Ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim,
e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou. E eles, deixando seu pai Zebedeu no barco com os jornaleiros, foram após ele. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, o qual exclamou dizendo: Ah, que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus dizendo: Cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando-o e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: Que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. E logo correu a sua fama por toda a província da Galiléia. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André com Tiago e João. E a sogra de Simão estava deitada com febre, e logo lhe falaram dela. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou-a, e imediatamente a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já se estava pondo o sol, trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoninhados. E toda a cidade se ajuntou à porta, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. E levantando-se de manhã muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu, e foi para um lugar deserto, e ali orava. E seguiram-no Simão e os que com ele estavam, e achando-o, lhe disseram: Todos te buscam. E ele lhes disse: Vamos às aldeias vizinhas, para que eu ali também pregue, porque para isso vim. E pregava nas sinagogas deles por toda a Galiléia, e expulsava os demônios. E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém. Porém vai, mostra-te ao sacerdote, e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera. De sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. A palavra de Deus nos encoraja, corrige e orienta. O que ela lhe trouxe hoje?